Olá, sejam muito bem-vindos ao Nuvencast. Esse aqui é o podcast da Nuvem UAV. E hoje eu serei a host de vocês. Eu sou a Mariana, muito prazer. Estamos aqui hoje com o Alexandre Maynard. Ele é CEO, sócio da Nuvem UAV e influencer nas horas vagas. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Estamos aqui também com o Roberto da Silva Rui, também sócio da Nuvem e diretor comercial e pai de 2 gêmeos ainda, nas horas vagas. Bota trabalho nisso. Dá tempo de fazer tudo isso? Tem que dar, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mariana. Hoje, para começar, como é o início do nosso podcast, a gente vai falar sobre o mercado de drones em geral. E por isso a gente trouxe os 2 sócios da Nuvem UAV para contar um pouquinho de como está o mercado e de como que eles começaram tudo isso. Então, para começar, vamos do começo, realmente. Queria que vocês falassem um pouquinho como é que vocês decidiram abrir a Nuvem juntos. Bom, eu acho que a história começa comigo, né? Eu trabalho nesse mercado há 14 anos já, de drone. E a primeira vez que eu vi um drone foi um vídeo no YouTube da Universidade da Pensilvânia ou do MIT, não me recordo ao certo. E aí, quando eu vi o drone, eu tive a certeza que eu queria fazer aquilo porque ele envolvia tecnologia, envolvia uma máquina que voa. E uma coisa do drone, uma coisa não existe sem a outra. O drone é diferente de um avião, por exemplo, que o avião é possível você tirar um avião do chão sem eletrônica nenhuma. O drone não tem como você fazer isso. Ele precisa de uma eletrônica embarcada para poder voar, precisa de um código. Basicamente é um computador com asa, né? Então, na hora que eu vi um drone, eu gostava muito de tecnologia, gostava muito de coisas que voam e foi amor à primeira vista. E eu falei, bom, é isso que eu quero fazer. Comecei a pesquisar no mercado, na época não existia nenhum tipo de drone pronto, né? Não existiam drones no geral, né? E a gente começou a montar, baseado num fórum que tinha aqui internacional, começamos a pesquisar e montamos um grupo, começamos a montar um drone com peças de aeromodelo, que era o que tinha na época, né? E esse projeto foi avançando, fomos fazendo um código, depois a placa, mas tudo era voltado para o mercado de entretenimento, de hobby, né? Então era um pessoal que gostava de pilotar essas máquinas, eu gostava de construir, que era o meu caso, né? Que acabou tocando esse projeto, né? Ele foi indo, a gente resolveu começar a fabricar na época o piloto automático dos drones somente, não o drone inteiro. E aí foi fazendo para um amigo, fazendo para outro amigo, fazendo para um conhecido. E no final de 2014, eu fui convidado a dar uma palestra na Unesp, aqui em Presidente Prudente. E na época, um diretor da Unesp, ele falou, olha, tem uma empresa que saiu daqui da Unesp que trabalha com mapeamento aéreo e eles querem iniciar esse mercado de drones. Você não quer tomar um café com eles? Aí eu falei, sim. Aí ele apresentou, na época, o Pacheco, né, que trabalhava na empresa. Eu fui até a empresa, tomei um café com eles e eles falaram, olha, você trabalha com drone para uso e entretenimento, dá para fazer mapeamento com o drone? Eu falei, não sei. Vamos descobrir, né? E aí a gente começou a pesquisar o mercado juntos e aí o negócio pivotou da parte profissional, da parte de entretenimento para a parte profissional. Eu até então não tinha conhecimento, né, dessa área de mapeamento aéreo, não conhecia esse mercado. E o Roberto, na época, era sócio dessa empresa de mapeamento aéreo com aviões tripulados, tá? Avião de verdade, vamos dizer assim. De verdade. De verdade. E aí a gente começou a juntar as duas áreas de conhecimento. Eu entrei com a parte dos drones, a construção dos drones, e o Roberto e a empresa dele na época entrou com essa parte de inteligência no mapeamento. Então, vocês conheceram há quantos anos? Mas isso é uma correção, na 2014 a gente tava na Alemanha. 2013. 2013, foi 2013. A gente se conheceu, então vai fazer 10 anos, né? Tá, mas aí vocês estavam em outra empresa, certo? Sim. Eu já tinha uma ideia do que era a Nuvem UAV e o Roberto era sócio de outra empresa na época de mapeamento aéreo, né? E aí a gente começou a trabalhar junto, eu fornecendo o drone e eles fornecendo a inteligência da parte de mapeamento, né? E o negócio foi evoluindo até um ponto que essa empresa, ela foi embora de Presidente Prudente e a gente ficou aqui com a Nuvem e a produção de drones aqui em Presidente Prudente. E virou os drones que vocês conhecem hoje aí da Nuvem UAV, né? E aí, por que você se decidiu juntar? Eu já sou mais
ao contrário do Alexandre, eu sou mais da área tecnológica, né? Eu venho da cartografia. Sim. Então, eu já formei em cartografia. Na época, eu fiz pós em cartografia. Na área de fotogrametria, né? Era o levantamento. Então, por conta dessa formação, eu acabei fazendo doutorado em fotogrametria. E durante o meu doutorado, um projeto de pesquisa foi de inovação tecnológica em aerolevantamento, com sensores para aerolevantamento tripulado, no caso, né? E ali, né, foi por volta ali de 2010, mais ou menos, e acabei desenvolvendo um projeto de P&D nessa empresa, na área de cartografia, e nós implantamos um setor de aerolevantamento nessa empresa, tripulado. E aí nós tínhamos um braço tecnológico dessa empresa, de inovação, que desenvolvia a parte de sistemas, sistemas terrestres, instalação em aeronaves tripuladas, mas a gente não mexia na época com drones, né? E aí, quando conhecemos até o Alexandre veio para essa palestra, foi acho que final de 12, 13, por aí. Final de 2012, provavelmente. Acho que foi final de 12. Uma palestra ainda de eletrônica e programação, nada a ver com drone. É que eu acabei trazendo um drone, porque o drone ele era o resultado da eletrônica e da programação aplicada, digamos assim, né? Justamente. E aí a gente acabou, o Alexandre começando a gente a trabalhar junto, e aí ele acabou implantando bem essa parte de drones, né? Trazendo ideias e soluções. E acabou que no final de 15, início de 16, né, por conta até da saída da empresa, aí a gente acabou montando a nuvem UAV, foi bem início de 16, né? Então começamos lá com asa fixa e já estamos no 4º modelo, né, de função do drone. O primeiro equipamento que vocês fizeram não foi um multirotor igual esse que a gente tem aqui. Não. Da nuvem UAV foi um asa fixa, né, que é um drone parecido com um avião, para quem não está familiarizado com o termo, né? Foi o primeiro projeto da nuvem UAV, e até uma história curiosa, né, que a gente levantou na época, foi que a gente não tinha dinheiro para construir os drones, então a gente fez uma promoção com o drone, e a gente fez uma parceria com uma outra empresa que estava revendendo os drones na época, e essa promoção, a gente tinha que vender 10 drones que ainda não existiam. 10, né? Bastante. A ideia era vender 10 equipamentos com preço promocional para a gente conseguir levantar caixa na empresa e depois fabricar as aeronaves. A gente tinha um protótipo, né? Com recursos próprios a gente acabou construindo esse protótipo, né? E o objetivo era esse, vender os 10 drones para poder fomentar a empresa, digamos assim, né? E aí o negócio foi girando, acabou dando certo. E a gente conseguiu vender, não lembro se foi os 10, mas foi próximo. Foi próximo disso, Foi próximo disso. 7, 8. A gente deu um desconto de 20% na época, que aí tinha um pagamento no pedido, né? Uma entrada e a entrega, né? A ideia não era ter um lucro gigante, a ideia era simplesmente fomentar a empresa. Para rodar. Colocar a empresa para rodar, né? Então a gente, na época, desenvolveu o Batmap 1, que foi nosso primeiro drone da nuvem UAV. E ele tinha uma capacidade de mapeamento bem acima das opções disponíveis no mercado. Não tinham muitas opções, né? Mas normalmente, assim, as opções eram 40 minutos, 30 minutos de voo. E a gente começou com 1h30, um drone bem feitinho, assim, bem fácil de montar. Então, fizemos um vídeo promocional que tá no ar até hoje, do YouTube, né, desse drone. No seu carro vermelho? Exatamente, um carro vermelho que eu tinha na época, ficou marcado no vídeo. E a gente vendeu esses equipamentos, né, com um preço basicamente de custo, vamos falar assim, com uma pequena margem para conseguir fomentar e ganhar presença no mercado, né? Mas não sei se você vai lembrar quando que a gente fez a ideia do Batmap. A gente estava uma vez participando de uns eventos e aí a gente, na época, até desenvolveu um multirotor bem grande nessa outra empresa e tal. E aí eu lembro que na época a gente chegou a discutir, foi em casa, não sei se você lembra, a gente estava no quintal, até lá frio, assim, tomando vinho. E aí a gente chegou e eu falei com o Alexandre, a gente precisava ter um produto desse. Mas o Alexandre, já um conhecedor do mercado já, né, com a inteligência dele, já na hora abriu o computador e falou, eu tenho produto, na hora. Tem que ser na hora, Na hora ele abriu e falou assim, esse aqui, abriu, a gente especificou na hora. Nós montamos numa noite o Batmap. Foi numa noite. Foi mesmo. No quintal. E... isso não é história de pescador, não. Eu vou abrir a planilha para vocês aqui. Tem uma planilha. Como é que você do comercial convenceu as
10 pessoas a comprarem um drone que não existia. Então, a gente não, obviamente que a gente não saiu vendendo uma coisa que não existia, assim. Não, ele já voava, o protótipo já existia, né? A gente só não tinha, vamos falar assim, o produto não estava em linha de produção. Nessa noite a gente especificou ele, detalhou. Então, é esse produto. O primeiro cliente, que não tinha nem... Vocês tinham para mostrar só o protótipo. A gente tinha um protótipo, tinha um protótipo. Não, a gente fez assim, nessa noite a gente fez toda a definição de como seria lá, tá? Vamos com esse tipo de sensor, vai para esse mercado, vai custar na faixa de tanto. Aí no dia seguinte a gente já chegou até a tabelar preço, como seria. Aí a gente criou essa promoção. E aí a gente fez a parte de prototipagem toda, de testes, ensaios, né? Isso tudo foi muito rápido, foi coisa de 2 meses mais ou menos. A gente fez a prototipagem, fizemos testes, fizemos até uma apresentação, um plano de negócio, lembra? Fizemos uma apresentação. Essa apresentação tinha os detalhes do produto, as aplicações. A gente fez os testes com o protótipo até de produtos, mostrando precisão, qualidade de imagem, tudo isso daí. Aí com isso, criou-se um plano de vendas e aí a gente ofereceu para os clientes. Mas era alguma coisa que já tinha sido testado, né? O que a gente não tinha era o recurso de escala, né? Certo. De escalabilidade. Então a gente criou essa promoção para a gente ter aquela, em vez de ir no banco pegar um dinheiro, um empréstimo, a gente teve esse aporte, né, dos próprios clientes e com isso a gente fez as primeiras montagens. A partir daí a gente começou a girar a empresa. Legal. Foi bem essa história legal do E aí, como esse é o primeiro episódio, né? A gente juntou algumas dúvidas que são mais recorrentes, algumas dúvidas iniciais que a gente recebe dos seguidores e tudo mais. E aí, já entrando nesse assunto, que agora vocês têm um multirotor. Então, conta por que vocês decidiram ir para o multirotor. Qual que seria a diferença de uma asa fixa para o multirotor? Quais as vantagens de ir para esse equipamento? O asa fixa, ele sempre apresentou vantagens, assim, no nosso mercado, pela facilidade de operação. O asa fixa? Desculpa, o asa rotativa, que seria o multirotor, né? Pela facilidade de operação. Então, ele é menor, ele é mais fácil de operar, porque ele para no ar, né? Diferente do asa fixa, o asa rotativa ele para no ar. Muita gente que tem drones chineses, né, da DJI ou de outras marcas, eles já estão acostumados com a dinâmica, né, do multirotor. Eu, por exemplo, todo mundo acha que eu comecei nesse mercado, que eu era aeromodelista, que eu pilotava. Eu ia citar justamente isso. Nunca tive um aeromodelo na vida, nunca tive. O meu primeiro objeto voador foi um drone. Então, eu nunca fui aeromodelista e tal. E por que o drone, eu conseguia voar o drone e o aeromodelo não? Porque o aeromodelo você tinha que ter, alguém tinha que te ensinar, ele é 100% controlado, o drone não. O drone é programado, então eu sabia programar, não sabia pilotar. Então, o multirotor acaba sendo mais fácil por causa disso. Por outro lado, nessa época, né, que a gente desenvolveu o Batmap, as tecnologias disponíveis ainda não permitiam que você construísse um multirotor com a autonomia que a gente tem hoje. Então, o primeiro multirotor que a gente construiu, no caso, para trabalhar com mapeamento lá em 2014, 2015, ele tinha incríveis 6 minutos de autonomia. Foi mesmo. Hoje em dia tem? Hoje em dia a gente tem 1 hora de autonomia, né? Então a gente tinha... um detalhe que hoje ele carrega exatamente a mesma câmera que a gente carregava lá, o mesmo sistema de PPK também, e hoje ele voa 1 hora, e o outro ele voava 6 minutos. Então a operação era uma operação realmente de guerra, assim, tinha que estar tudo exatamente planejado, o drone tinha que ser perfeito. Decolar do ponto mesmo. Tinha que decolar embaixo da área, e pousar em outro lugar, às vezes, para você conseguir economizar o retorno, digamos assim, né? Então, na época, a autonomia do multirotor era muito baixa, por conta das tecnologias de bateria, motor, controlador, código e tudo mais, né? À medida Então, a gente optou por lançar o asa fixa, né? Porque enquanto a gente voava 6 minutos com o multirotor, a gente conseguiu construir um asa fixa com 1h30 de autonomia, 90 minutos. Então, dava uma diferença gigantesca, né? Então, os prós e contras, né? O multirotor, ele decola vertical e pousa vertical, tem a facilidade de operação, mas tem autonomia reduzida. O asa fixa, a operação é um pouco mais complexa, porque você precisa de mais espaço para decolar, mais espaço para pousar, mas, ao mesmo tempo, você tem uma autonomia maior, uma área de cobertura maior. Chegou um momento da história que essa curva inverteu. A gente conseguiu fazer um multirotor que tivesse autonomia parecida com os asas fixas ou até maior, dependendo do modelo que você contar, né? Na verdade, o asa fixa até,
o Alexandre ele sempre sempre mexeu com multirotor, né? Sempre de Então o asa fixa foi até uma... Sua ideia. Foi uma insistência minha na época do mercado, né? Tinha essas opções, mas eram uns modelos de asa fixa até com menor rendimento. Então a gente entrou com um modelo de asa fixa, que o Alexandre falou, com 1h30, né? Então ele já dava um rendimento, a gente entrou com um preço bem competitivo também. Então a gente acabou tendo essa penetração. E aí foi evoluindo, mas o Alexandre sempre quis ir para a linha do multirotor, que ele é muito mais fácil de operar. Então quando a gente o Spectrum, a gente começou em 2018, 2017, né? É que na verdade teve umas versões anteriores. Os primeiros rabiscos foi em 2014. Do Spectrum. Os primeiros vídeos. E ali a gente, até lançar ele, então quando a gente teve a opção de ter um multirotor de maior rendimento, né? Ele por volta de 2018, no projeto ele é um pouco anterior. Você até perguntou por que a gente... Acabou que o multirotor ele tem uma aceitabilidade muito maior por conta dessas características, né? Então, se eu der para você um drone, você é muito mais fácil você operar um multirotor do que um asa fixa. O asa fixa requer até uns conhecimentos, uns cuidados maiores de operação, né? De pouso, decolagem principalmente, né? Sim. Vento, tem muita coisa que interfere mais do que o multirotor. Então, mas o multirotor traz, com uma autonomia dessa, ele traz alia, né, facilidade de uso com rendimento, né? Acho que a ideia sua de fazer um asa fixa na época foi porque você trabalhava com aviação tripulada. Tripulado também. E produzia, assim, caminhões e caminhões de área mapeada. E aí eu apareci com 6 minutos, né? Ele falou, não vai rolar. Isso não vai dar, né? Não vai dar certo. Não vai dar. Então acabou partindo pro avião, né? Pra conseguir atingir pelo menos uma área ali significativa, né? E era legal que as nossas discussões, eu sempre puxava a corda para um lado do sensor, né, do rendimento, e o Alexandre tinha que se preocupar com a segurança, a cooperação. Então a gente acabava pensando em todas essas linhas, né? E você mencionou até que o multirotor, o público aceita melhor porque já existem muitos drones no mercado. Drones menores e tudo mais, né? Então o pessoal já tem essa ideia de drone na cabeça, imagina um multirotor. Já sabe operar. E aí, então, por que ter um multirotor industrial igual de vocês, ao invés de um multirotor que você encontra no mercado facilmente, no varejo, né? Eu sempre uso a mesma explicação quando alguém me pergunta isso, né? Que é o propósito de construção. Então, aqui, se você pegar como exemplo o Spectrum, ele foi construído para mapeamento. E o que isso muda de um drone que não foi feito para isso? Vamos comparar com um drone chinês que ele foi construído para filmagem. Pensa na dinâmica da filmagem. Como é que é a dinâmica? Você para um pouquinho aqui, filma um pouquinho ali, vai mais para a direita, fica parado, sobe, desce, né? Você faz esses movimentos assim. Tem a câmera com a qualidade boa para filmagem, né? Ele não foi feito para você usar, por exemplo, durante 6 horas por dia, voando no sol de 40 graus a 14 metros por segundo. Ele não foi feito para isso. Ele foi feito para dinâmica de filmagem. Já um drone industrial... no caso aqui do Spectrum, né, que eu vou falar com propriedade dele, porque é o nosso equipamento, todo o chassi dele, por exemplo, é feito em fibra de carbono. Então, você pega nessas condições extremas, né, de operar 4, 5, 6 horas por dia, fazendo mapeamento ali no sol, um voo atrás do outro, a fibra de carbono, ela não trinca, ela não racha, ela não entorta igual o plástico, né? A maioria desses drones, eles têm as ligas de plástico, as juntas dos braços são de plástico, né? Então, a vibração somada com o sol, somada com a temperatura, isso vai fadigando o equipamento até uma hora que ele não aguenta mais. Então, é um equipamento fantástico, ao que ele se propõe a fazer, a filmagem e tudo mais. Só que se você coloca no dia a dia, assim, de campo, né? Principalmente se você pegar aí usina de açúcar e álcool, né? Que são clientes nossos que fazem bastante uso intenso do equipamento. Se você colocar um drone de plástico, ele não vai durar. E a outra diferença é a parte de manutenção preventiva também. Hoje, quando você compra um drone chinês, dificilmente você vai encontrar um plano de manutenção preventiva para você fazer uma verificação correta. Então, o que a maioria das pessoas fazem é voar até não voar mais. Então, eles vão voando até dar problema. Então, um drone profissional já não. Dar problema no drone profissional não é uma opção. Então, a gente tem e pega muito firme nisso na questão das manutenções. A gente faz uma revisão em quase 40 itens da aeronave aqui, quando ela vem para a revisão, para checar que está tudo correto, que você vai continuar voando, que você vai continuar operando, né? Então, a gente até brinca que a gente não vende equipamento, a gente vende o suporte para o cliente continuar voando, né? Porque essa parte de planos preventivos de manutenção, a gente tem clientes hoje que
são clientes nossos desde 2015 que estão voando até hoje com o equipamento. Desde que tratando tudo certinho, todas as manutenções em dia, o equipamento ele tem uma durabilidade muito maior. Já outras marcas de drone, principalmente de filmagem, é muito dinâmico, né? Todo mês sai modelo novo. Às vezes você compra um modelo hoje, daqui a um ano você vai precisar de uma peça, não tem mais. Então você tem que jogar o drone fora, perder o investimento e para poder comprar outra aeronave ali. Então eles fazem isso, né? Não sei se é de propósito, não sei se, né, eles continuam. Na minha opinião, é meio inviável manter essa cadeia que eles criam, porque eles criam tantos itens, que você tem que ter tantas peças de reposição que fica inviável alguém manter em estoque, por exemplo, peças de reposição para 20 modelos, entendeu? Eu, na área comercial, me deparo bastante com esse tipo de pergunta, né, dos clientes. E é uma coisa que a gente sempre tenta explicar, é o modelo de negócio mesmo, né? Então, por exemplo, o modelo de negócio desses drones, vou chamar de menores, de baixo custo, principalmente chineses ali, DJI e tal, é um modelo de negócio de venda de equipamento. Sim. Então, é uma empresa enorme lá da China que está vendendo para o mundo inteiro, principalmente, né, inicialmente eles venderam para o mercado de filmagem, propaganda, esse mercado que o meu Alexandre estava falando. Então, o objetivo dele é vender drone. Então, eles vão vender a quantidade. Então, um cliente aqui é mais um na multidão, né, que vai se perder. Ele não está muito preocupado se o cara está voando, se não está voando, né? Não está muito preocupado com isso. Então, ele é mais um na multidão. O nosso modelo de negócio é de resolver o problema, no caso desse drone, na área de mapeamento e inspeção. E até a gente tem o suporte, atendimento, assistência técnica. Então, se pegar um projeto desse, tem desde 2018. Sim. Esse multirotor. Então, a gente tem cliente desde 2018 voando. Então, já está há 5 anos voando, né? Então, nesses 5 anos, a DJI, deixa eu falar melhor, deve ter uns 20 drones ali. Mais do que 20. Mais do que 20 modelos de drone. Então, eu já fiz até com alguns clientes, essa comparação. E eu falei, ao longo de 2, 3 anos ali, como é que equipamentos que você usou? Eu comprei um drone desse modelo, daqui a pouco ele comprou um outro. Aí é muito comum também eles terem 10 baterias, né? Que a bateria também desses modelos vão estragando muito fácil, vai estufando e tal. Então a pessoa tem 10 baterias e vai trocando de modelo. Vai estragando, vai comprar, ele não tem mais peça daquele ali. Então no final ele vai ter que fazer investimentos muito... Exatamente, Exato. Se você somar num período de 2, 3 anos... Enquanto ele comprou uma linha profissional, ele só fez revisões, manutenções e revisões como um carro, né? Você fica lá 3 anos com o carro. Sim. Enquanto nessa linha, ele ficou trocando de drone, comprando outro drone, porque ela perdeu, não tem mais peça, ou já não fabrica mais, e ele começa a comprar... Então ele gastou mais ao longo daqueles 3 anos do que num investimento mais duradouro, né? E isso a gente tá falando só de valor, né? Fora o tempo que você perde também, né? Porque a gente já fez comparativos, dependendo do modelo, um voo do Spectre equivale a 5 voos de outro drone. Então, uma área que você faria aí um dia inteiro de mapeamento, com o Spectre você faz 2 voos aí de 1 hora e cobre essa mesma área, né? Volta para casa mais cedo, chega em casa mais cedo. Eu já vi até listar. Tem mais clientes. Eu já vi até licitação ser cancelado, porque a pessoa preparou a licitação, você demora lá a preparar um órgão, né? Prepara lá 2, 3 meses de licitação, que ele lançou aquele drone não fabrica mais. Aí você entra em contato, esse drone não fabrica mais, aí você tem que explicar para o órgão, fazer uma apresentação e tal. Então, acontece, por causa do período muito curto que eles trabalham isso, né? Eu faço até uma analogia, né, de forma simplista para o pessoal, é o fazendeiro lá, o produtor. Ele pode muito bem com um carro de passeio para fazenda, um carro popular, básico. Só que esse carro vai estragar, não vai durar, então ele vai comprar uma caminhonete. Né? É o propósito de construção, né? Exatamente. Não foi feito para aquilo, né? Então ele vai acabar comprando uma caminhonete. Tá, aí eu sou cliente de vocês, então decidi comprar um drone industrial, um drone profissional para mapeamento. E quais são os principais produtos? O que eu posso vender de solução para o meu cliente? Que eu posso oferecer para o fazendeiro ou para a empresa que me contratou para fazer o serviço? Bom, o legal do drone é que ele tem múltiplas aplicações, vamos falar assim, né? Então ele tem múltiplos propósitos, né? Então vamos falar de um modelo específico desse na área de mapeamento, né? Porque se a gente abrir o leque, nós estamos falando de filmagem, propaganda, até armas militares, né? A gente vê até conversando agora aqui que até tem uma empresa em vendas que está preocupado sempre com uma venda quando vende umas linhas de produtos que está sendo usado na guerra da Ucrânia. Já chegou até a discutir isso, eu vi isso recentemente, até conversei com o Alexandre. Então há também então tem milhares de aplicações. Agora, convergindo mais para esses daqui, né? Era de mapeamento, então, por exemplo, nosso mercado, 60% é agronegócio de vendas. Dentro do agronegócio, ele vai usar essa ferramenta
como? Então, tem uma linha que ele pode usar, a gente chama de mapeamento. Então, ele vai poder, vamos falar de plantio, estudar as linhas de plantio, né, gerar as linhas de plantio, calcular falhas naquele plantio. Esses índices vão servir para ele planejar a sequência de safras e de plantio. Então, ele vai conseguir predizer onde que está tendo falhas para ele poder melhorar a produtividade dele. A gente vai falar, usando sensores mais específicos, que a gente fala os multispectrais, vamos fazer análise de doenças. Então, o objetivo, a grosso modo, de uma forma bem simplista, é a partir de uma imagem aérea e conseguir prever uma infestação de algum tipo de doença, de anomalia naquele plantio, antes do olho humano, né, conseguir enxergar. Então, ele vai conseguir tratar aquela região localizada, né, gastar menos defensivo agrícola, ou conseguir fazer outro tipo de tratamento naquela região sem ter que fazer isso na área inteira. Então, o que a gente fala muito dessas aplicações de agricultura de precisão, né? Certo. Agronegócio. Além disso, tem controle biológico, drones que fazem o despejo de defensivo agrícola. Então, do agronegócio tem. Então, fora isso, tem a área de engenharia, mapeamentos de estradas, ferrovias, cadastro de cidades, cadastro urbano. Então, tem aplicações. Mineração, cálculo de volume de minério, de retirada, área florestal, análise de plantios, das linhas de plantio, cálculo de volume, de área de retirada de madeira. E qual é o produto que os seus clientes mais fazem no serviço? Qual é o principal, assim, que eles vendem mais, o que é mais popular? Ou para onde que eles poderiam ir se eles quisessem oferecer um produto diferente também? É que é difícil medir, porque se você pegar em faturamento, talvez as usinas, praticamente todas as usinas de açúcar e álcool são clientes nossos, se não as maiores, né? E se pegar em termos de faturamento, o maior produto está relacionado à cana-de-açúcar. Então, é qualidade do plantio, porcentagem de falhas, acompanhamento com câmera RGB, acompanhamento com câmera multispectral, né? Mas, assim, para quem não está familiarizado com esse mercado de drones, todo drone, ele é uma ferramenta, ele voa baseado num plano de voo e carrega um sensor. Então, quando você troca esse sensor, o sensor que a gente chama é a câmera, né? Se você troca esse sensor, você muda a aplicação da aeronave. Então, inclusive, quando o drone foi desenvolvido, hoje a gente tem sensores que não existiam na época. Então, a gente foi desenvolvendo, à medida que os sensores foram saindo, avançando, a gente foi integrando na aeronave, né? Então, todo drone, ele entrega esse produto. Ele entrega uma foto aérea com uma coordenada precisa ali, para você conseguir gerar um produto tridimensional, né? Então, todas as aplicações hoje são baseadas nesse mapeamento. Esse mapeamento pode ser com uma câmera RGB visível, por exemplo, pode ser com uma câmera térmica, no caso de usinas de fotovoltaica, pode ser com uma câmera multispectral, que é uma câmera feita para agricultura, né, para enxergar cores além do espectro visível. Você consegue ir alternando a aplicação, simplesmente tirando o sensor e colocando outro no lugar, né? A aplicação de linhas no caso da cana-de-açúcar, quando você usa, então, um drone profissional, aí tem GPS embarcado, GNSS, né? Embarcado, aí você consegue extrair essas linhas a partir das imagens aéreas, em softwares, você consegue extrair essas linhas com grande precisão. E essas linhas são exportadas para os tratores, que passam automaticamente sobre aquela para fazer a colheita ou para fazer o replantio. Então, as máquinas hoje em dia, elas funcionam a partir desses produtos gerados pelo drone de mapeamento, elas funcionam de forma automática, carrega esses arquivos nas máquinas, elas conseguem percorrer com precisão nessas áreas e fazer o que antigamente era feito visualmente falando, né? Então, com precisão. E uma outra é com a partir das imagens infravermelho e multispectrais, essa predição de anomalias, de doenças no plantio, né? Então, hoje em dia, o produtor ele consegue atuar de forma local, né? Naquela infestação, né? Porque antes ele precisava, eu não sei onde está a infestação visualmente, então ele aplica numa área maior ou em toda uma plantação. Então é muito gasto, né? Isso, né? E o estímulo é muito, muito caro, né, para o produtor. E também você está infestando, às vezes, um tipo de cultura ali sem necessidade, né? Então ali aí você consegue atuar de forma local, né? Antigamente, essa estimativa de área plantada, de produtividade, área afetada por um problema, uma chuva de granizo, alguma coisa assim, isso era estimado, você não sabia. Eu tenho uma área aqui de, sei lá, 1.000 hectares, você estimava que você tinha... Primeiro que você estimava que você tinha 1.000 hectares, baseado no, sei lá, o controle de GPS, alguma coisa assim. Depois que você estimava a produtividade, tudo era estimado. Hoje em dia, com a ferramenta do drone, não, a gente consegue medir
não estimar mais. Então, consegue medir com uma precisão muito grande qual a área que você está plantada, qual a área que foi afetada por algum problema que você teve, né? E tem uma frase que eu gosto bastante, que não é minha, mas de tanto eu falar já peguei para mim, que é: o que não é medido não pode ser gerenciado. Então, se você pega uma propriedade rural que não mede a produção, não mede as suas áreas, é impossível você gerenciar essa plantação com a mesma eficiência do que uma propriedade que faz isso. E o drone, ele entrou para isso. Além de você fazer essa estimativa, você ainda tem um registro fotográfico ali da sua área, digamos assim. Consegue fazer o comparativo. Consegue fazer o comparativo. Imagina você tendo a sua propriedade mapeada com a linha do tempo desde 2015 até hoje, 2, 3 vezes por mês você consegue acompanhar certinho. Então você consegue ver, por exemplo, um processo de erosão, você consegue ver uma área que é menos produtiva por estresse hídrico, por exemplo. Você consegue detectar uma série de anomalias só de fazer esse acompanhamento recorrente, digamos assim, com a aeronave, né? E também, assim, por que o agronegócio consome muito drone, né? Eles usam muito drone. Então, porque antes do drone... Bom, tudo bem que drone já existe... O pessoal acha que tem 5 anos, né? Mas já 30, 40 anos já, né? Os militares já usavam isso em guerras. Por que ele teve grande penetração na área de agronegócio? Porque antes nos últimos anos, antes de ter essa popularização dos drones no agronegócio, era feito ou com aeronave tripulada ou com satélite. Então, imagem de satélite, ela pega uma área muito grande, mas ela não tem resolução, alta resolução. Então é muito... E a precisão também não é tão alta. Para você ter só uma noção, hoje o satélite com maior resolução que a gente tem hoje, cada pixel da foto tem 30 centímetros por 30 centímetros. E muitas vezes é reamostrada além disso, né? Não é aquela original. E então o satélite pega uma área muito grande, com uma resolução média, né? Vamos chamar assim, então você não tem aquele detalhe, né, do cultivo. E aí, hoje em dia, você tem recorte, mas mais antigamente você tinha que comprar, às vezes, a cena inteira, né? A pessoa tem uma área irregular, ele tem que comprar uma cena de satélite, uma área muito grande, então ela acabava desperdiçando muita imagem, né? Depois tiveram os recortes de imagem, venda por recorte, né? E, além disso, o satélite está lá na atmosfera, né, muito alto, então pega muita nuvem, então o satélite está programado para passar naquela hora. Aí não passou, vai passar depois, a resolução temporal do satélite, vai passar depois de um dia, uma semana, aí depende do satélite. E se tiver nublado de novo, se tiver nublado, coletou de novo. Então você não tem flexibilidade, né, para coleta de imagem. Enquanto isso, a planta vai crescer. Ou emprestado mais poderia ter um pouco de flexibilidade, não era levantamento tripulado, só que é muito caro. Eu vou levantar uma área, ou é levantamento tripulado, uma área pequena, é inviável, porque a gasolina, o avião, a hora de voo, ela não é barata. Então, para você fazer uma área pequena. Quanto se economiza aproximadamente fazendo um voo? Não dá nem para comparar. Realmente. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar, mas assim... Pega aí a hora voo de um Seneca. Uma hora de voo, você vai ter pelo menos aí contando tudo, uns 4, 5 mil reais a hora, talvez, nessa fase. Sem contar que, assim, além da aeronave ser mais cara, os equipamentos embarcados também são mais caros, é tudo mais caro, a operação é mais cara, e você tem o deslocamento, porque o avião não está do lado da sua fazenda, o avião ele pode estar 400, 500, 300 km de distância da sua fazenda. Já o drone não, o drone eu faço o deslocamento por carro, se eu vou embaixo da área, né? Até eu lembrei de um projeto que viabilizou até o uso de drones no começo, que a gente fez bem no início, foi aquelas balanças pelo DNIT. Sim. O projeto era 15 balanças espalhadas pelo Brasil, e a área de voo era 1,5 km, 2 km lineares, assim. Então você imagina fazer isso espalhado pelo Brasil todo. Imagina você deslocar um avião de São Paulo até o interior do Tocantins para poder fazer uma área de 1 quilômetro. Só o deslocamento de uma aeronave dessa já viabiliza o projeto. Drone. Exatamente. Então, na época, a gente pegou o drone, colocou embaixo do braço e fomos pingando de aeroporto em aeroporto, fazendo essas áreas curtas, né? Eram voos curtos, com esse drone de 6 minutos que eu comentei no início. E viabilizou o projeto. E de avião, isso aí ia ter um custo de estratosfera. Justamente. Então, o satélite ele tinha um preço não tão alto, mas ele não tinha essa flexibilidade, porque ele tinha essa resolução temporal e também áreas grandes não tinha resolução. A aeronave tripulada conseguia ter maior flexibilidade, boa resolução, mas era um valor muito alto, muito caro. Então o drone, quando você tem um drone elétrico, né, de bateria, você carrega na tomada, na bateria do carro,
e você decola debaixo da área. Então você está aqui com um investimento. Então se eu tenho um sistema de aerolevantamento de cerca de 2 milhões de reais, investimento de aeronave, mais aerolevantamento tripulado, aqui você tem um investimento de 100, 150 mil reais, você tem um sistema de mapeamento, que você decola e pousa com um custo hora infinitamente menor e de grande flexibilidade. Se a pessoa está debaixo da área, hoje não estou com tempo bom, ou de manhã está com o tempo fechado, abriu o tempo à tarde, ela decola a hora que ela quiser. Então trouxe ali um custo com grande flexibilidade e alta resolução, né? Então ele resolveu, vamos chamar assim, resolveu o problema aí da área de agronegócio. Por isso que o agronegócio antigamente era bem por satélite, era levantamento tripulado, muito pouco. E hoje em dia, muito drone, né? O satélite continua, né, em grandes análises de grandes propriedades, análises macros, né? Mas a coisa fina de resolução os drones entraram forte. Uma outra também que eu lembrei, você falando da flexibilidade, que está entrando bastante agora, a gente está tendo bastante demanda também, é a área de mapeamento urbano. Certo. Né? Então a gente falou a mesma coisa. Então você tem o tripulado, e hoje em dia cidades pequenas, elas com equipamento com drone, a gente já fez várias vendas de cidades, para prefeituras inclusive, estão começando a adquirir, porque em áreas pequenas elas decolam e um dia eles fazem um voo da área inteira. Um custo baixíssimo, né, de cobertura, né? A gente entra nessa questão do IPTU, a gente entra num looping, né? Porque a cidade, ela precisa fazer um mapeamento para poder arrecadar mais, só que ela não tem dinheiro para arrecadar mais, né? Então entra nesse looping. E aí, se você consegue baixar esse custo usando um drone, né? Você consegue ter o custo de aquisição um pouco menor, né? Do que uma aeronave tripulada. E a frequência também. A frequência é maior, né? E a cidade não fica com o cadastro desatualizado. E ela consegue manter em dia ali todos os contribuintes ali de acordo com a área construída, né? E falando de economia de recurso, de tempo, uma pergunta frequente dos seguidores é por que comprar uma aeronave que tem uma integração PPK-RTK? Vai direto nesse assunto de economia de tempo, principalmente, né? Ele vai também no quesito precisão, né? Exatidão. Então, de uma forma, obviamente, integrado como é menos técnica possível, né? Vamos falar assim, mas não dar uma aula. Dar uma aula de referenciamento, mas o PPK é um GPS, um sistema GNSS adicional, né? A aeronave, que ele é integrado à câmera, né? Isso que é importante. Certo. O pessoal acha que é só colocado na aeronave. Ele é integrado na câmera, no disparo da câmera, para pegar o momento, de uma forma também bem simplista, o georreferenciamento da foto ali naquele instante das coordenadas da foto. Isso já dá o georreferenciamento da foto. Tem ângulos também, mas os ângulos a gente consegue pegar pelos sensores do drone, né? Porque não tem um sistema inicial de alto custo. Tem nos sistemas tripulados, mas no caso dos drones não possuem geralmente. Mas a própria ângulos das aeronaves, o mais importante é o georreferenciamento dado pelo GPS mesmo. Então ele vai te dar um georreferenciamento, né, da foto, e isso vai ser usado para eliminar ou reduzir drasticamente a necessidade de coleta de pontos de controle em campo, que a gente fala. E esses pontos eles teriam que ir lá a pé? Teriam que ir lá com outro GPS a pé coletando. Se a área for muito grande, a pessoa demora muito, e se a área for de difícil acesso, pior ainda, né? Então, exemplo, tá fazendo numa área que tenha muita criminalidade, numa região de uma cidade muito criminal, como é que ele vai lá coletar? Ele não volta, né? Ou volta sem equipamento. Uma área, pode ser que não vá. Uma área perigosa, uma área de mineração, que você tem um trânsito intenso de tratores e máquinas que são gigantescos, né? Nem pode pessoas circularem junto com máquinas, né? Ou que tem uma elevação acentuada, alguma coisa assim. Ou ambientais, né? Vocês têm acesso, às vezes, por rios, né? Por pâmpanos. São áreas que você, com o georreferenciamento direto, isso a gente chama de georreferenciamento direto, né? Que você tem o georreferenciamento a bordo da aeronave. Então, te facilita nesse ponto aí. E eu decidi comprar a aeronave, então, estou a de drones. Comprei, tem integração, tem direito. Qual seria uma estimativa, assim, do meu retorno de investimento desse equipamento? Isso é um pouco relativo, porque... com certeza, mas o Brasil uma ideia. O Brasil ele é muito grande e a gente já fez um estudo e varia muito, principalmente de estado para estado, o que as pessoas cobram, né, para poder fazer. A parte mais variável, digamos assim, tá relacionada ao valor que você vai agregar para aquele seu cliente com o drone. Porque o cliente não quer ver o drone voando. Ele tá cansado de ver drone voando. Quer ver o resultado. Ele quer ver o resultado. Ele quer ver o que ele precisa fazer para produzir mais. É isso que o cliente quer, o resultado dele, né?
Então, mas isso é por isso que eu falo que isso é muito relativo, porque se você for entregar o resultado, que for economizar 1, 2, 3, 4 milhões de reais na área do cliente, automaticamente o seu serviço ele vale mais também, porque você vai fazer o seu cliente economizar mais também, né? Mas deixando essa parte da solução de lado, se a gente pegar somente o voo da aeronave, a gente tem uma média aqui no Brasil entre R$ 7,00 o hectare voado a R$ 15,00 o hectare voado, mais ou menos. Dependendo da região do país, tá? Região, tamanho de área. Isso é uma média, tá, pessoal? Não considerem isso como tabela. Tem gente que cobra menos, tem gente que cobra mais, tá? Mas é uma média de mercado que a gente escuta dos clientes aplicando aqui com a aeronave, tá? Então, você tem um retorno de investimento. Se você tiver áreas recorrentes, demandas recorrentes ali, em questão de 5, 6 meses, você já tem um retorno de investimento, 6 meses. o payback da aeronave. Obviamente, como a gente explicou, tem gente voando com o mesmo drone desde 2015. E o drone ele não perde as características. O que ele faz hoje, ele vai fazer daqui 5 anos também, não vai mudar nada, né? Então, a gente pode considerar essa média. Claro que se você agregar soluções, por exemplo, uma câmera multispectral, ela tem um valor de aquisição mais alto, mas automaticamente você também consegue gerar um valor maior para o seu cliente, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, quanto mais especializado for o seu produto e quanto maior o problema que você resolver para o seu cliente, mais você consegue monetizar em cima dessa área. A gente já teve clientes que deram o feedback para a gente que recuperaram o investimento em 30 dias. Obviamente são casos específicos, mas aconteceu. A gente tem cliente que vem com o projeto fechado já, né? O cara já vende o projeto fechado e muitas vezes o valor do... bem comum, inclusive. O valor do projeto, às vezes, é o valor do drone, né? Então ele já... a gente não julga porque eles estão fazendo o que a gente fez lá no começo. Eles não têm dinheiro para comprar o drone, então eles fecham o projeto primeiro, depois compram o drone. Exatamente, vai atrás do equipamento para poder ganhar escala, né? E aí quando você planilha, por exemplo, fazer uma área grande, né, com um drone profissional e planilha fazer uma área grande com um drone desses de filmagem, por exemplo, aí que você vê a real diferença de um drone profissional para um drone de filmagem. Você vê que você vai passar 1/5 do tempo de que você passaria em campo, né? Imagina você deslocar uma equipe para um outro lugar, você precisa pagar passagem, hotel, alimentação, diária dos funcionários, né? Então é um tempo que você gasta ali, extra no campo, que quando você compara com um drone profissional, esse tempo, dependendo da situação, pode ser 1/5 do tempo que você levaria, né? E ainda você tem o equipamento que você tem a certeza que está 100% funcional, que vai te atender ali na sua área. Falando em tempo em campo, as pessoas têm que lembrar que não é só isso, não para aí o trabalho, né? Depois que você voou, o que a pessoa tem que fazer para conseguir o produto? Mas até fazendo voltando na questão do campo, ela é bastante importante. Eu trabalhei já em muitos projetos de mapeamento, né, na carreira e gerenciei bastante. O campo, quanto menor for o campo, né, melhor. Obviamente. Primeiro, não precisamos de custo, né? Então, pessoas em campo, você tem despesas de logística, deslocamento. Além disso, tem o risco, né? Sim. Porque em campo, o profissional pode sofrer um acidente, atraso, enfim, diárias. Então, tem o risco aliado com o custo. Então, quanto menor for a atividade em campo, mais controlado é o projeto. Então, a parte de escritório, que a gente vai comentar agora, é uma parte que requer um tempo, né? Obviamente tem um custo, mas é uma parte mais controlada. Pessoa no computador e tal, você tem menos possibilidade de riscos. Então, e é sempre assim, eu estava analisando porque os clientes geralmente são assim, né? Você vai conversando com você e de repente, tenho o drone, estou precisando do drone, fechou o projeto. Para amanhã. Para amanhã, isso é comum, né? Então, tanto é que a gente preparou a empresa nos últimos anos para ter equipamentos à pronta entrega. Então, já faz anos que a gente tem equipamentos à pronta entrega. Então, a gente produz, então se o cara bateu lá, tem equipamento à pronta entrega. Mas daí eu tenho que ir lá comprar o equipamento e para fazer o processamento dessas imagens. Aí você tem softwares, a gente chama de softwares de processamento para ser mais simples. Aí existem alguns modelos, né, de software, alguns tipos de software. E esses softwares, com o drone, você coleta informações, coleta imagens e coleta dados de GPS, algumas informações. Essas informações são levadas para o escritório. Aí você faz o processamento dessas imagens e gera esses produtos. Produtos quais? Mosaicos, modelos tridimensionais, curvas de nível, no caso do pessoal de topografia. Aí tem essas análises com imagens multiespectrais para se analisar. Aí você faz processo de classificação de imagens que a gente fala, para se detectar esses tipos de anomalias, de doenças, de solo, de culturas. Aí você tem, em caso de mineração, cálculos de volume, volumetria, cálculos de biomassa.
em áreas de reflorestamento, enfim. Então tem uma série de produtos. Aí você usa softwares específicos, né, de processamento para gerar esses produtos e chegar naquele resultado que, como até o Alexandre estava falando, o cliente final, ele, principalmente agora, recentemente, ele não quer mais saber do drone, porque antigamente você voava com um drone e parecia um extraterrestre. Era legal, né? Era legal, né? Todo mundo voava, ia em torno do drone, mas hoje em dia você vê drone em qualquer esquina, né? Então o cliente quer saber do resultado, o que ele vai economizar com aquilo, né? O que ele vai, o que vai melhorar na atividade dele, né? O que vai trazer de benefício para ele. Então, quanto o cliente conseguir chegar nesse benefício, né, para o produtor, um exemplo é o que a gente estava comentando do caso do defensivo agrícola, né? Um drone, então, se ele aplicava defensivo agrícola na propriedade inteira, ele gastava X, né, para fazer isso aí. O defensivo tem um preço alto, né? Alto, significativo para o produtor. Com o drone, ele consegue fazer o voo, né, chegar naquelas áreas localizadas e aplicar somente naquelas áreas localizadas. Então, ele vai gastar X sobre 10, por exemplo. Né? E somado com o que ele gastou com o equipamento para fazer aquele serviço, ficou muito menos. A gente já fez cálculos, 1/3, 1/4 do que ele gastava aplicando na propriedade inteira. E tem a questão ambiental também, né? Que você usa menos insumo e tudo mais. Né? Eu acredito que essa é uma tendência. Os insumos vão ficar cada vez mais eficientes e, consequentemente, cada vez mais caro. Consequentemente, cada vez mais caro também. Então, se você não fizer esse trabalho de mapear a área que você precisa aplicar, vai chegar uma hora que vai ficar inviável você aplicar na sua área toda, como a gente fazia alguns anos atrás, né? E falando de aplicações ainda, a gente vai lançar uma que é legal, que é o controle biológico, né? Sim. Né? Eu vou lembrar de todos os nomes técnicos, o Alexandre vai me ajudando, mas o drone ele vai despejando, né, uns ovos de... Uma larva, né, chamada tricogama. Então você passa em cima da cultura e você vai despejando. Isso é pré-programado, tudo automático, né, para o plano de voo. Então isso discutido ali com o produtor, quantidades por hectare, o espaçamento de tanto. Então é tudo isso configurado, pré-configurado, e o drone faz isso automaticamente, né? E ele vai despejando. Esses ovos, a larva, ela eclode, né? Viram um nome bonito que eu tava buscando. Agora você foi na hora, né, agora? O tricogama, especificamente, ele combate uma praga da cana-de-açúcar chamada de broca. Ele chama broca porque ele é uma larva que ele entra no miolo da cana, digamos assim, e ele corrói a cana por dentro. E aí você vê a cana por fora, parece que ela tá esteticamente ok, só que por dentro ela tá oca, ela já tá morta, porque essa broca, ela, como se fosse uma broca mesmo, ela sobe corroendo a cana por dentro, né? Então esse controle biológico é muito bacana porque ele tem um ciclo perfeito. A gente coloca o dispenser no drone, né? Tira a câmera, coloca o dispenser, ele passa despejando essas larvas que o Roberto falou, essas larvas eclodem, viram uns insetinhos e ela parasita o ovo da broca. E aí, ao invés de nascer uma broca, nasce outra larva do tricogama. Ele parasita os ovos, e aí, na hora que nasce, a hora que acaba a broca, não tem mais nada para ela parasitar, e elas morrem. Então, não sobra nada. Assim que ela terminou com a... Solução perfeita. É a solução perfeita, exatamente. Não agride o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente. Sem agredir o meio ambiente. Economiza muito insumo. A gente tem hoje empresas milionárias trabalhando somente com o controle biológico, né? Aqui no Brasil. E, então é uma solução muito bacana. Eu dei o exemplo da broca, mas tem outras culturas também que você consegue aplicar também. Tem outros agentes, por exemplo, a cotésia e outros também que o pessoal das áreas biológicas estão pesquisando para substituir a cauda do insumo agrícola pelo controle biológico, né? Ele é muito mais limpo e muito mais barato também de ser aplicado, né? Porque cria uma larva que ela vai agir diretamente no problema. Você não precisa pulverizar uma área grande, por exemplo, para você acertar uma área pequena. A larva sozinha ela vai fazer isso para você, né? Aí agora, para a gente terminar, a gente passou pelo equipamento, pelo processamento, software, os produtos e tudo mais. E que vocês têm uma mensagem assim para quem assistiu esse programa, está querendo entrar no mercado de drones ou está dentro do mercado de drones, o que vocês podem falar? Algum conselho ou alguma visão que vocês tenham? O que a gente sempre, eu discuto bastante com os clientes interessados, é o que a gente estava até falando agora, né? Busque agregar o valor, né? Busque agregar o valor.
Então, se você chegar numa solução de um problema, né? Aí você vai vir de trás para frente. Então, você tem que resolver um problema. Então, eu tenho que resolver esse problema do agricultor, do pessoal da mineração, tem que resolver esse problema X aqui. A partir daqui, eu preciso de softwares que vão gerar esse tipo de solução, de um equipamento que vai precisar coletar dados para essa solução. Então, se a pessoa estudar o mercado, se aperfeiçoar com cursos, com conhecimento, né, isso que a gente investe. Nós já tivemos, por exemplo, clientes que comprou um equipamento, aí passou um mês, o que eu faço com isso? Eu acho que você fez o caminho contrário, né? Ele não sabia, comprou o equipamento porque ele vem na moda do mercado, né? Então, o que a gente sempre fala, estuda, faz um aperfeiçoamento, analisa, né, o cenário, né, aquela solução daquele problema e vem de trás para frente, né, buscando. A gente faz muita discussão com os clientes lá, a gente sempre tenta auxiliar os clientes, vamos para essa linha de produto, para essa linha de software, a gente fornece lá treinamentos e tudo mais para a pessoa ter o maior aperfeiçoamento possível para chegar naquela solução, mas ela tem que ter o planejamento estratégico do negócio dele, né? Não pode ser... Então, a gente foi ouvindo o mercado, né? Como o Roberto comentou, desses casos que a pessoa fez um investimento grande no equipamento e não sabia como fazer. E a gente foi se especializando em capacitar esse cliente a usar a aeronave. Então, hoje a gente tem a cadeia completa. A gente só não vai lá e vende para o cliente do nosso cliente. Mas a gente tem a cadeia completa. Então, você compra o drone, você consegue comprar o sensor com a gente, você consegue comprar o software de processamento, você consegue ter um treinamento desse software de processamento, treinamento de operação do drone. Então, como eu falei, a única coisa que a gente não fez é ensinar o cara a vender. Talvez seja o próximo passo, né? Abrir uma escola de vendas de produtos de drones, né? Então, a gente tem hoje essa cadeia completa. Então, isso volta na frase que eu falei, que a gente vende o suporte para o cliente usar o equipamento, e não só o equipamento em si, que a gente manda pelo correio e acabou ali, né? Então, hoje, essa cadeia é relativamente simples, digamos assim. Do jeito que a gente empacotou a solução, ficou simples, né? Se a pessoa não é do mercado e pretende entrar no mercado, a gente tem como pegar na mão dela lá no começo e no final ela sair com um certo conhecimento de como usar os drones, quais produtos consegue gerar usando os aeronaves, né? Aí a gente forma uma rede de relacionamentos até com os clientes, né? Sim. É bastante interessante. Então, como possui múltiplas aplicações, né? Cada hora são aplicações diversas, tanto de sensores como de produtos. A gente acaba interagindo bastante com os clientes, né? Então, a gente acaba desenvolvendo, como a gente está fazendo hoje em dia, uma solução junto com o cliente, voltado para um tipo de mercado. Aí a gente integra clientes, o interessado aparece necessitando de um prestador de serviço. A gente conecta ele com um cliente nosso daquela região, por exemplo, que tem um equipamento que possa prestar esse serviço. Então, a gente acaba formando uma rede com eles de relacionamento. É bastante interessante. Eu acho que a minha mensagem final é para quem acha que esse mercado está saturado de drones. Tem sempre essa conversa. Tem sempre a mesma discussão, essas ações vão subindo. Vocês não precisam acreditar em mim, mas sem querer dar carteirada aqui, como eu falei, eu tenho 14 anos que eu tô nessa área, então eu já vi muita coisa acontecendo, já vi muita empresa nascendo e morrendo ao longo desse caminho, né? E eu posso afirmar com toda certeza que a gente não está nem em 1% do que esse mercado pode oferecer para a gente. Nós, como fabricantes, a gente não chegou nem muito menos de 1% do mercado que a gente pode explorar com drones. A gente não chegou nesse nível ainda. Eu sempre falo que o drone é o novo trator. Enquanto toda propriedade rural não tiver um drone para poder atender as suas necessidades ali, eu acho que a missão não chegou ao fim. Então, para quem está saturado, para quem não sabe o que está fazendo. Para quem sabe o que está fazendo, está ganhando muito dinheiro, e fazendo do jeito certo, agregando valor para o cliente, pagando o investimento em muito pouco tempo e, consequentemente, crescendo a sua empresa de solução, escalando solução e tendo uma empresa de sucesso. Então, não está saturado. Podem desconsiderar se vocês ouvirem essa palavra. Às vezes a gente fica na bolha da internet ali, né? Começa a pesquisar drone, começa a ser bombardeado com anúncio, vídeo e tal. E não é bem assim, tá? Então, minha frase tá saturado para quem não sabe o que tá fazendo. Para quem tem um equipamento profissional, para quem sabe que produtos oferecer, tem um campo, um mar limpo e aberto esperando pessoas capacitadas para conseguir
operar nesse mercado. Confirmando o que você está falando, a maioria das aplicações elas requerem frequência, né? E monitoramento. Então, não é porque já fiz um projeto naquela cidade, aquela cidade não contrata mais. Não, daqui a 2 anos aquela cidade vai precisar de novo. O Brasil é tão grande que se toda pessoa tivesse um drone e todo mundo fizesse 2 voos por dia, a gente não ia conseguir mapear o Brasil ainda num dia. Então, tá muito, muito distante de começar a estar saturado. E vem novidade diferente nossa aí no próximo. Beijo. Ixi, revelação aqui, nem eu tava sabendo dessa. Eu vou agradecer a presença de vocês. Esse foi o nosso primeiro episódio. Muito obrigada por vocês participarem. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês assinem nosso podcast, se inscrevam. Aqui embaixo a gente vai deixar todos os contatos que vocês precisam para entrar em contato tanto com a Nuvem, quanto com o Roberto, quanto com o Alexandre. E espero vocês na próxima. Muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Até a próxima.